Uma vez eu estava estudando, assim, na sala de estudos, estava lendo a lei de licitações, antiga ainda, né. E aí eu estava cumprindo horário, né, tinha um tempo que eu tinha que estudar, assim, por dia, e não estava fluindo, e enfim, não era um bom dia de estudo. E aí tinha um cara que estudava lá, que era muito bom, já tinha passado em outros concursos e tal, e estava lá estudando na época para analista do TJDFT, que é um concurso muito bom, né, do tribunal e tal. E aí eu falei: "Cara, você já estudou a lei de licitações?" Ele falou: "Já". Eu falei: "Cara, tu gosta dessa lei? Isso é um saco, né". Ele falou: "Nem gosto nem desgosto, só estudo. Cai na prova, eu estudo". Cara chato, né. Mas ele tá certo, sabe por quê? Porque a gente tem que ter um sentimento, mais neutro em relação aos estudos. Naturalmente, existem pessoas que gostam de estudar. Se você não gosta de estudar, você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, assim, mesmo que você goste de estudar, eu particularmente adoro estudar, mas tem coisas que eu não gosto de estudar. Eu lembro que uma época eu fui estudar direito previdenciário, meu Deus do céu, para mim foi um martírio aquilo. Mas, quando isso acontece, para que você não entre numa armadilha, você tem que deixar o seu estudo intencional, ou seja, você tem que saber que o seu estudo ele tem uma função, ele tem uma intenção, que é você fazer uma prova. Você não precisa se apaixonar pelo que você estuda e nem você precisa sequer gostar do que você estuda. Se está no edital, se é importante, você tem que estudar. Porque senão você entra nessa armadilha de estudar por 2, 3, 4 anos, não sei se você conhece pessoas assim, que não passam em nada. Por quê? Porque está sempre muito visceral em relação aos estudos, ou ama ou odeia uma matéria, e quando ama uma matéria, ou quando gosta um pouco mais de uma matéria, consegue aprender um pouco mais, e quando não gosta, não tem jeito. Então, tem que fazer esse exercício de neutralização. E quando você sentir dificuldade, uma coisa é muito importante, você tem que mudar a fonte. Eu aprendi isso. Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha muita dificuldade em direito tributário. Direito tributário para mim era muito difícil, complicado e tal. Lia lá os artigos da Constituição, na época se lia, né, o Código Tributário Nacional, enfim. E algum material que eu tinha doutrinário sobre direito tributário e nada me fazia aprender direito tributário. E aí eu conversei com um amigo e falei: "Cara, eu não estou conseguindo aprender direito tributário, não entra na minha cabeça, travei, realmente não consigo". E ele falou: "Cara, tem que mudar a fonte". E aí eu tentei mudar de material, não deu certo. E aí uma coisa engraçada, né, porque eu não gosto muito, apesar de ser professor de videoaulas, assim, eu não gosto como aluno de assistir videoaulas, não tenho paciência. E não consigo me concentrar muito com videoaulas. Mas para direito tributário, quando eu mudei a fonte, eu peguei um professor, na época, o professor Cláudio do Canto Farag, que na verdade eu já tinha tido aula com ele num curso presencial, mas ele tinha gravado algumas coisas, eu comecei a assistir e para mim foi muito bom. Então, quando você tiver dificuldade, você mudar a fonte é muito importante. Só toma cuidado para não se tornar o que eu chamo de o piranhão de material, né, aquela pessoa que vai acumulando material. Hoje o material está muito acessível, então as pessoas conseguem materiais de forma muito fácil nos grupos, na internet, baixa e tal. Materiais até gratuitos ou pagos, ou essas assinaturas que vocês fazem, e aí você acaba acumulando muito material, isso gera ansiedade e gera um sobrepeso sobre, os seus estudos, então toma muito cuidado. Então não é disso que eu estou falando, estou falando de, especificamente, uma disciplina ou um ponto da disciplina não está entrando, mude a fonte. E, como eu disse no início, neutralize os sentimentos, porque senão você vai ter a sua caminhada vai ser muito mais difícil. O estudo é só um instrumento para você atingir a sua meta. Tente fazer com que aquilo seja o mais, objetivo possível, para que você não tenha que sofrer em relação àquilo todos os dias. Sentou para estudar naquele dia, tem que estudar, independente da matéria, senta e faz o que tem que ser feito, você vai ser recompensado por isso. Pare de sofrer, pare de se apaixonar, vá, viver esse sentimento em outras coisas da sua vida. Com estudo, seja frio, seja um psicopata dos estudos.